A enfermeira do pronto-socorro fez a mesma pergunta 3 vezes: alguém fez isso com você? Todas as vezes, minha mãe respondia antes que eu pudesse abrir a boca. Não. Ela caiu sozinha na escada da varanda. A enfermeira, porém, não olhou para minha mãe nem para o policial parado ao lado da cortina. Ela olhou diretamente para mim. Eu encarei minha perna inchada. Meu joelho estava irreconhecível. Os curativos improvisados já estavam encharcados de sangue, e a dor era tão forte que eu nem conseguia mais chorar. Depois de alguns segundos em silêncio, reuni forças e sussurrei uma única frase: foi meu irmão. Ele me acertou com uma barra de metal. O ambiente ficou completamente quieto. Minha mãe se levantou tão rápido que a cadeira raspou no chão. Sua ingrata! Você está mentindo. A enfermeira imediatamente se colocou entre nós. Senhora, preciso que a senhora saia um momento. Minha mãe apontou para mim com a mão tremendo. Ela está tentando acabar com o próprio irmão. O policial abriu lentamente o bloco de anotações. Naquele instante, tudo mudou por causa de 8 palavras: meu irmão me acertou com uma barra de metal. Mas aquela revelação não era o começo da história. Tudo havia começado 48 horas antes, com um convite de casamento que eu jamais deveria ter aberto. Meu nome é Lauren Whitmore, tenho 31 anos e trabalho como contadora forense em uma empresa regional de saúde. Sempre confiei mais nos números do que nas pessoas. Números mostram a verdade. Pessoas podem esconder coisas. Principalmente meu irmão mais velho, Derek. Desde a infância, Derek sempre conseguiu escapar das consequências. Janelas quebradas, dinheiro desaparecido, notas ruins na escola. Minha mãe sempre tinha a mesma resposta: ele está passando por uma fase difícil, ele não fez por mal, pare de colocar seu irmão em uma situação ruim. Com o tempo, todos pararam de questioná-lo. Todos, menos eu. Em uma tarde de quinta-feira, Derek apareceu no meu escritório. Preciso de um favor. Só aquela frase já me deixou desconfiada. Ele colocou sobre minha mesa um envelope elegante, de cor creme. Vou me casar no próximo mês. Levantei os olhos surpresa. Casar? Você nunca disse que estava noivo. Ele apenas riu. Eu queria fazer uma surpresa. O convite parecia caro. Tinha letras douradas em relevo e anunciava uma cerimônia em um salão de um hotel 5 estrelas, com mais de 300 convidados. Mas foi o nome da noiva que chamou minha atenção imediatamente: Victoria Langford, filha de um conhecido empresário do ramo imobiliário comercial. Sorri por educação. Parabéns. Derek abriu um grande sorriso. Ela é incrível. Tenho certeza de que você vai gostar dela. Então se aproximou e disse em tom de brincadeira: Lauren, não comece com aquelas perguntas estranhas de contadora. Ele riu, e eu acompanhei. Naquele momento, achei que fosse apenas mais uma das piadas de Derek. Na noite seguinte, fui ao jantar de noivado. Victoria era gentil, segura de si e muito inteligente. Ela tratava todos no restaurante com respeito, conversava com os funcionários e parecia realmente se importar com as pessoas ao redor. No meio do jantar, Victoria pediu licença para atender uma ligação. A bolsa dela ficou ao lado da cadeira. Pouco depois, um garçom acabou esbarrando em uma taça de água com gás, que caiu sobre a mesa. A toalha, meu vestido e a bolsa dela ficaram completamente molhados. Me desculpe, eu sinto muito, o garçom repetia, claramente nervoso. Tudo bem, respondi. Peguei alguns guardanapos e comecei a ajudar a secar os objetos dela. Enquanto mexia na bolsa, um passaporte caiu de um dos bolsos laterais. Me abaixei para pegá-lo, mas outro documento deslizou logo atrás. Era um formulário de pedido de licença de casamento. Minha expressão mudou quando vi o nome. Não era de Victoria. O documento pertencia a Derek. Mas a pessoa registrada como esposa não era Victoria. O nome escrito ali era Emily Carter. A data de emissão indicava 5 anos antes. No começo, pensei que fosse apenas um documento antigo sem importância. Talvez algo que tivesse sido esquecido. Mas então percebi outro detalhe: junto com aquele papel havia uma cópia autenticada de uma certidão oficial de casamento. Não havia nenhum registro de divórcio.
Nenhuma anulação. Nenhum documento encerrando aquela união. Apenas um casamento que, oficialmente, ainda parecia estar válido. Vitória voltou antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Rapidamente, coloquei tudo de volta no lugar, mas uma sensação incômoda ficou comigo. Algo dentro de mim dizia que aquela história não terminava ali. Na manhã seguinte, acessei os registros públicos do tribunal. Não porque eu queria prejudicar meu irmão. Eu só queria descobrir que estava errada. Mas encontrei exatamente o que eu temia. O casamento de Derek, realizado 5 anos antes, ainda parecia como válido. Não havia pedido de divórcio, separação oficial ou qualquer outro processo. Então encontrei Emily. Ela morava a menos de 40 minutos dali. Fiquei olhando para o número de telefone dela por quase 1 hora, tentando decidir o que fazer. Repeti a mesma pergunta na minha cabeça: e se eu estiver entendendo tudo errado? Mas logo outra dúvida surgiu: e se eu estiver certa? Finalmente, criei coragem e liguei. Uma mulher atendeu com uma voz tranquila. Alô? Oi, Emily. Meu nome é Lauren. Sou irmã do Derek Whitmore. Do outro lado, houve um silêncio longo. Depois, ouvi uma risada baixa, sem alegria. Eu estava me perguntando quando alguém da família dele finalmente entraria em contato. Meu coração apertou. Você sabe que ele vai se casar? Perguntei. Mais alguns segundos de silêncio. Então ela disse algo que nunca vou esquecer. Eu achei que ele ainda fosse meu marido. Eu não procurei Vitória. Emily merecia contar sua própria história. Ela tinha o direito de ser ouvida. O jantar de noivado acabou antes do pôr do sol. O casamento foi cancelado antes da meia-noite. E, quando o sol nasceu no dia seguinte, Derek já sabia exatamente quem tinha revelado a verdade. Meu aniversário chegou na noite seguinte. Por alguns momentos, pensei em cancelar o jantar, mas minha mãe insistiu. Família precisa permanecer unida. Naquele momento, aquelas palavras deveriam ter sido um aviso. Ela chamou apenas a família mais próxima. Nenhum primo, nenhuma tia, nenhum amigo. Apenas nós 4. Meu pai disse que precisaria trabalhar até mais tarde, mas olhando para trás, acredito que ele já sabia que algo estava prestes a acontecer. O jantar terminou de uma forma estranha. Ninguém tocou no bolo de aniversário. Ninguém cantou parabéns. O clima parecia pesado, como se todos estivessem esperando alguma coisa. Derek continuava olhando para a garagem pela janela da cozinha. Depois de alguns minutos, ele se levantou. Eu tenho seu presente de aniversário. Fiquei surpresa. Você comprou algo para mim? Ele sorriu de uma maneira estranha. Não. Eu mesmo fiz. Ele caminhou até a garagem, e minha mãe foi atrás dele. Quando os dois voltaram, percebi que Derek não carregava uma caixa de presente. Ele segurava uma pesada chave de roda de aço. Por um instante, achei que fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto. Mas então ele olhou diretamente para mim. Você destruiu meu futuro. Levantei devagar. Derek, Vitória merecia saber a verdade. Emily também. O rosto dele mudou completamente. A raiva tomou conta da expressão dele. Você escolheu estranhos em vez da sua própria família. Não. Eu escolhi a verdade. Foi a última coisa que consegui dizer antes que ele gritasse e avançasse. O golpe atingiu meu joelho esquerdo com uma força que eu jamais esqueceria. O som seco do impacto ecoou pela sala de jantar. Uma dor intensa atravessou meu corpo, e eu caí no chão imediatamente. O segundo golpe nunca aconteceu. Não porque Derek decidiu parar, mas porque a ferramenta escapou da mão dele depois do primeiro ataque. Eu gritei. Não conseguia sentir meu pé. O sangue começou a se espalhar pelo piso de madeira. Mas minha mãe não correu para me ajudar. Ela apenas bateu palmas lentamente. 1 vez. 2 vezes. Então olhou para mim caída no chão com uma expressão de satisfação. Finalmente, ela disse sorrindo. Alguém colocou o lixo no lugar. Derek pegou a chave de roda, olhou para minha perna ferida e depois para minha mãe.
Vamos embora. A porta da frente bateu atrás deles. Sozinha no chão da cozinha, comecei a me arrastar até meu celular. Cada movimento parecia uma queimadura. Com os dedos tremendo, consegui apertar o botão de emergência. Depois disso, tudo ficou escuro. Quando acordei após a cirurgia, a primeira coisa que vi não foi minha família. Foi um relógio. 3 horas haviam desaparecido. A segunda coisa que percebi foi a máquina ao lado da cama. O som constante dos aparelhos, minha respiração controlada e aquela dor que parecia não ter fim. Então alguém chamou meu nome com cuidado. Lauren. Virei a cabeça e vi um cirurgião ortopédico ao lado da cama. Era o Dr. Benjamin Harris. A expressão dele já dizia que a situação era séria antes mesmo de abrir meu prontuário. Quero explicar exatamente o que encontramos. Eu apenas balancei a cabeça. Ele mostrou os exames de imagem. A sua patela foi quebrada em vários fragmentos. O impacto também causou uma fratura na parte superior da tíbia. Olhei para a tela. Parecia que alguém havia esmagado uma peça delicada de porcelana com um martelo. Nós conseguimos reconstruir a articulação, ele continuou, fazendo uma pausa. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu já sabia o que vinha a seguir. Talvez você nunca recupere completamente todos os movimentos. Ele confirmou com um olhar sério. Você terá meses de fisioterapia, talvez até mais tempo. Você provavelmente vai voltar a andar, mas talvez sua vida nunca volte a ser exatamente como antes. Fechei os olhos, não apenas por causa da dor, mas porque era difícil aceitar que meu próprio irmão tinha mudado o rumo da minha vida em menos de 2 segundos. Cerca de 1 hora depois, a policial Natalie Brooks entrou no meu quarto. Ela carregava um pequeno bloco de anotações. Preciso entender exatamente o que aconteceu. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Minha mãe entrou. Ela sorria como se estivesse visitando alguém com uma simples gripe. Finalmente encontrei você. Então olhou para a policial. Minha filha caiu. A policial Brooks nem sequer desviou a atenção para ela. Continuou olhando para mim. Senhora Whitmore, preciso apenas da sua versão. Minha mãe interrompeu imediatamente. Ela está medicada. Não sabe nem o que está falando. A policial levantou uma mão calmamente. Eu estou conversando com sua filha. O quarto ficou em silêncio. Olhei diretamente para a policial e disse: meu irmão acertou meu joelho com uma chave de roda de aço. Minha mãe soltou uma risada curta. Ah, por favor. Ela sempre foi exagerada. A policial escreveu uma frase no bloco e depois levantou os olhos. Alguém presenciou o que aconteceu? Respondi sem hesitar. Minha mãe. Minha mãe cruzou os braços. Eu vi ela cair. A policial apenas fez um pequeno aceno com a cabeça. Obrigada. Então virou-se para outro policial que estava do lado de fora. Peça para a senhora Whitmore aguardar no corredor. O sorriso da minha mãe desapareceu. O quê? Eu vou ficar aqui. Não vai. Pela primeira vez na minha vida, alguém tinha dito não para minha mãe. Ela saiu sem discutir mais. À noite, quando o efeito mais forte dos remédios começou a passar, as lembranças voltaram com uma clareza dolorosa. Cada palavra. Cada movimento. Cada som. Mas, acima de tudo, aquele aplauso. Eu não conseguia esquecer o barulho das mãos da minha mãe batendo. Não era o som da barra de metal. Não era nem o meu próprio grito. Era a comemoração dela. Como se ela tivesse esperado anos para ver alguém me machucar. Na manhã seguinte, minha prima Raquel apareceu no hospital com flores nas mãos. Ela parecia assustada. Eu só descobri hoje de manhã. Forcei um sorriso fraco. Tudo bem. Não, Lauren. Não está. Ela hesitou por alguns segundos. Preciso contar uma coisa para você. Fiquei em silêncio esperando. Depois que Derek saiu da sua casa, ele foi até a casa do tio James. O que ele disse? Raquel respirou fundo. Ele disse: a Lauren não vai falar. Ninguém acredita nela mesmo.
O quarto ficou completamente quieto. Então ela continuou. Ele não parecia preocupado. Agia como se tudo já estivesse resolvido. 2 dias depois, Vitória apareceu no hospital. Ela parecia exausta. Havia olheiras profundas embaixo dos olhos. Sentou-se ao lado da minha cama e ficou em silêncio por quase 1 minuto antes de falar. Eu sinto muito. Você não tem nada pelo que se desculpar. Ela balançou a cabeça. Se você não tivesse procurado Emily, eu teria me casado com ele. Então colocou uma pasta sobre a mesa ao lado da cama. Encontrei isso enquanto estava juntando minhas coisas. Dentro havia cópias de documentos, extratos bancários, contratos de aluguel e papéis de seguro. Todos tinham algo em comum. Eles mostravam Derek como casado. Não noivo. Casado. Durante 5 anos, ele não tinha escondido apenas uma mentira. Ele tinha escondido uma vida inteira. Eu achei que conhecia ele, disse Vitória em voz baixa. Vitória sussurrou. Eu não conhecia ninguém de verdade. Naquela mesma tarde, Emily apareceu no hospital. A mulher com quem Derek havia se casado 5 anos antes. Nós nunca tínhamos nos encontrado. Ela se sentou ao lado da minha cama em silêncio. Durante alguns minutos, nenhuma de nós disse uma palavra. Então, finalmente, ela abriu a bolsa e tirou algo de dentro. Acho que você precisa ficar com isso. Ela me entregou um pequeno caderno de couro. O que é isso? Eu comecei a anotar cada mentira que Derek contava. Abri o caderno devagar. Nas páginas havia datas, promessas quebradas, desculpas, aniversários esquecidos, supostas viagens de trabalho que nunca aconteceram e desaparecimentos sem explicação. Cada página revelava uma nova parte da vida falsa que ele havia construído. Perto do final, uma frase chamou minha atenção. Se algum dia alguém contar a verdade sobre mim, vou fazer essa pessoa se arrepender. Levantei os olhos imediatamente. Quando ele disse isso? Emily respondeu em voz baixa. Quase 2 anos atrás. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquilo não tinha sido apenas uma explosão de raiva. A ideia de atacar quem revelasse seus segredos já fazia parte de quem Derek era. Na manhã seguinte, minha mãe voltou ao hospital. Ela não trouxe flores. Não perguntou como eu estava. Apenas fechou a porta do quarto atrás dela e colocou um envelope sobre a minha cama. O que é isso? Perguntei. É pela família. Franzi a testa e abriu o envelope. Dentro havia declarações digitadas, todas já assinadas por parentes. Todas contavam exatamente a mesma história. Lauren escorregou no chão da cozinha. Fiquei olhando para aquelas folhas. Ninguém tinha visto aquilo acontecer. Minha mãe sorriu. Agora tem testemunhas. Ela se aproximou. Se você assinar uma também, tudo isso desaparece. Olhei para ela. Depois para minha perna coberta de curativos. Então voltei a encarar seus olhos. Você viu seu filho destruir meu joelho. Você aplaudiu. E agora quer que eu minta? Ela suspirou, como se eu fosse apenas uma criança difícil. Você sempre se importou mais em estar certa do que em proteger sua família. Peguei os papéis lentamente. Por um instante, ela sorriu, achando que eu iria ceder. Mas então rasguei a primeira folha ao meio. Depois a segunda. E continuei. Os pedaços de papel caíram pelo chão do hospital. O sorriso da minha mãe desapareceu. Ela se levantou. Você escolheu estranhos em vez do seu próprio sangue. Respondi calmamente. Não. Eu escolhi a verdade. Ela ficou me encarando por alguns segundos. Depois saiu sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, a policial Brooks apareceu no corredor. Ela tinha visto toda a conversa. Olhou para os pedaços das declarações espalhados pelo chão e depois para mim. Acho que seu caso acabou de ficar muito mais forte, disse ela em voz baixa. A fisioterapia começou 23 dias depois. A primeira sessão durou apenas 11 minutos. Eu chorei durante 8 deles. Não porque os exercícios fossem impossíveis,
mas porque cada tentativa de dobrar o joelho me fazia lembrar exatamente de como ele tinha sido destruído. Minha fisioterapeuta, Mônica, nunca me pressionava. Ela apenas dizia: não avalie sua evolução pela dor. Avalie pelo movimento. Alguns dias, uma vitória era conseguir levantar o pé apenas alguns centímetros. Em outros, era permanecer em pé por 10 segundos. A recuperação não foi algo grandioso ou rápido. Foi uma batalha silenciosa, feita de pequenos avanços. Enquanto eu reaprendia a andar, Derek começava a descobrir como era difícil manter uma mentira por muito tempo. Certa tarde, a policial Natalie Brooks me ligou. Queria atualizar você sobre o caso. Desliguei o som da televisão. Tudo bem. O que aconteceu? Executamos um mandado de busca hoje pela manhã. Meu estômago apertou. Por causa da barra de metal? Sim. Fiquei em silêncio. Encontramos ela. Ele escondeu? Sim. Estava escondida atrás do isolamento no sótão da garagem da sua mãe. Fechei os olhos. Derek não tinha se livrado da prova. Ele tinha guardado. Ele tinha escondido a prova. A policial Brooks continuou. Nossa equipe de perícia também encontrou vestígios do seu sangue no objeto. Por alguns segundos, nenhuma de nós disse nada. Então ela completou em voz baixa. Ele disse aos policiais que nunca tinha tocado na barra. A primeira mentira dele já tinha sido desmentida. Uma semana depois, Emily me ligou. Lauren, acho que Derek está ficando desesperado. Sentei-me imediatamente na cama. O que aconteceu? Ele foi até o meu apartamento. Meu coração acelerou. Você está bem? Estou. Mas ele me ofereceu $50.000. Por quê? Para eu dizer que nosso casamento nunca foi válido. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas porque era absurdo demais. Um casamento registrado oficialmente não desaparecia porque alguém oferecia dinheiro. Emily suspirou. Quando eu recusei, ele disse que eu iria me arrepender. Na mesma hora, liguei para a policial Brooks. Até o fim daquele dia, Emily já havia dado um depoimento oficial. Derek tinha acabado de criar mais uma testemunha contra si mesmo. Ninguém estava armando uma situação para prejudicá-lo. Ele simplesmente não conseguia parar de cometer erros. Vitória também ainda tinha algo a entregar. Ela pediu uma reunião, mas não em um restaurante ou na minha casa. O encontro aconteceu no escritório do promotor. Quando cheguei, ela colocou 3 caixas grandes sobre a mesa da sala de reunião. O promotor olhou curioso. O que é tudo isso? Vitória respondeu com calma. O meu noivado. Dentro das caixas havia contratos, notas de fornecedores do casamento, e-mails, reservas de viagens, conversas de negócios e todos os documentos que Derek havia pedido que ela organizasse durante os preparativos da cerimônia. Eu achava que eram apenas documentos do casamento, disse ela. Então olhou para o promotor. Mas, na verdade, são provas. Uma das pastas continha mensagens em que Derek afirmava ser solteiro e nunca ter sido casado. Outra tinha pedidos de empréstimos onde ele declarava oficialmente que não possuía esposa. Também havia cópias de documentos de identificação que entravam em conflito com os registros oficiais do casamento. O promotor analisou tudo em silêncio e depois deixou escapar um pequeno sorriso. Ele acabou transformando um caso de agressão familiar em algo muito maior. Vitória olhou para mim. Eu quase me casei com ele. Ela respirou fundo. O mínimo que posso fazer agora é ajudar a impedir que ele machuque outra pessoa. Enquanto isso, Derek não parecia preocupado com as consequências. Ele estava pensando em como escapar. Um dos sócios dele, Michael Jensen, mais tarde contou às autoridades sobre uma situação estranha que presenciou. Segundo Michael, Derek entrou no escritório carregando uma máquina de triturar papel. Não documentos. A própria trituradora. Ele desligou o equipamento da empresa, colocou a própria máquina no lugar e passou quase 2 horas destruindo arquivos. Notas fiscais. Contratos. Registros financeiros. Documentos de funcionários. Até que Michael finalmente perguntou: O que você está fazendo?
Derek apenas sorriu e respondeu: limpando. Michael não acreditou na explicação de Derek. E ninguém mais acreditaria também, porque as câmeras de segurança do escritório tinham registrado cada minuto daquela cena. A gravação acabaria se tornando mais uma prova contra ele, algo que Derek jamais imaginou que alguém encontraria. Enquanto isso, minha recuperação continuava acontecendo um passo de cada vez. 6 semanas exatas após a cirurgia, Mônica colocou 2 barras paralelas na minha frente. Acho que você está pronta. Fiquei surpresa. Pronta para quê? Para ficar em pé. Eu ri de nervoso. Mas eu já estou ficando em pé. Ela sorriu. Não. Até agora você estava apenas tentando sobreviver ao dia. Agora você vai começar a avançar. Minha perna esquerda inteira tremia. O suor escorria pela minha testa, e a cicatriz no joelho parecia queimar. Segurei as barras, contei até 3 e empurrei meu corpo para cima. Pela primeira vez desde que Derek levantou aquela barra de metal contra mim, eu fiquei de pé sem que ninguém me segurasse. Foram apenas 3 segundos. Depois 5. Depois 8. Eu disse que você conseguiria. Olhei para minha perna ainda tremendo. Não. Você disse que eu iria me recuperar. Dei um passo cuidadoso. Isso é outra coisa. Naquela noite, escrevi apenas uma frase no meu diário. Ele quebrou meu joelho. Mas não quebrou meu futuro. 2 meses depois, recebi uma ligação do promotor. Lauren, precisamos conversar. Sobre o quê? O grande júri apresentou novas acusações. Fiquei em silêncio. Que tipo de acusações? Ele abriu o arquivo do caso. Descobrimos que Derek tentou destruir documentos financeiros, ofereceu dinheiro para influenciar testemunhas e ameaçou pessoas envolvidas na investigação. Naquele momento, lembrei de uma frase que Emily havia escrito no caderno. Se alguém contar a verdade sobre mim, vou fazer essa pessoa se arrepender. O promotor continuou. Ele achou que intimidar as pessoas faria tudo desaparecer. Respondi calmamente. Mas só criou mais testemunhas. Ele concordou. Exatamente. Quando a ligação terminou, olhei ao redor do meu apartamento. A bengala estava encostada perto da porta. As contas do hospital ocupavam metade da mesa da sala de jantar. Meu joelho ainda doía todas as manhãs. Minha vida ainda estava longe de ser fácil. Mas, pela primeira vez, percebi que eu não estava mais esperando a justiça acontecer. Ela já tinha começado. Não porque eu estava perseguindo Derek, mas porque cada mentira que ele contou depois daquela noite acabou se tornando mais um caminho até a verdade. A primeira vez que entrei no tribunal, eu não estava pronta. Nem emocionalmente, nem fisicamente. Cada passo com a bengala me lembrava exatamente onde aquele golpe tinha atingido. A cicatriz sob a joelheira ainda ardia sempre que eu subia escadas. O elevador estava cheio, então decidi subir mesmo assim. Devagar. Um degrau. Uma pausa. Outro degrau. Quando cheguei ao segundo andar, minha camisa estava molhada de suor. A dor era real. Mas outra coisa também era real. Eu estava presente. Não faltei a nenhuma audiência. Nenhuma. Derek percebeu isso. Quando os policiais o levaram até a sala do tribunal, ele olhou para minha bengala e sorriu. Ainda está usando essa lesão para chamar atenção? Olhei para ele sem alterar minha expressão. Não. Estou vivendo com as consequências dela. O sorriso dele desapareceu. Durante meses, Derek acreditou que eu iria sumir. Que eu teria medo. Que desistiria. Mas, em cada audiência, eu estava no mesmo lugar. Primeira fila. Lado esquerdo. Caderno no colo. A bengala ao lado da cadeira. Sem desviar o olhar uma única vez. Do lado de fora do tribunal, jornalistas cercaram Vitória. Um deles perguntou: por que você está aqui hoje? Ela respondeu sem hesitar. Porque uma mentira quase virou o meu casamento. Outro repórter se virou para Emily. O que você espera que aconteça hoje? Emily deu um sorriso triste.
Espero que nenhuma outra mulher precise descobrir que é casada com um desconhecido. Nenhuma das duas falou com raiva. Elas falaram com alívio. E isso significava muito mais. O negócio de Derek começou a desmoronar mais rápido do que qualquer pessoa imaginava. Não foi por causa das manchetes dos jornais. Foi porque as pessoas deixaram de confiar nele. Um cliente antigo cancelou um projeto de reforma avaliado em milhões depois de descobrir a investigação por fraude. Depois outro fez o mesmo. E depois mais um. O sócio dele, Michael Jensen, anunciou publicamente que estava deixando a empresa. Durante um depoimento, ele explicou o motivo. Eu consigo sobreviver perdendo dinheiro. O que eu não consigo sobreviver é perdendo a minha integridade. Em apenas 3 semanas, 4 funcionários de cargos importantes pediram demissão. Os fornecedores começaram a exigir pagamentos antecipados. Os bancos suspenderam a linha de crédito da empresa enquanto analisavam as acusações relacionadas às informações financeiras apresentadas por Derek. Nada aconteceu de uma hora para outra. Tudo aconteceu de forma gradual. Uma consequência levou à próxima. O local onde o casamento seria realizado também entrou com um processo. Meses antes da cerimônia cancelada, Derek havia assinado vários contratos com fornecedores usando informações que mais tarde passaram a ser questionadas pelos investigadores. Os pagamentos iniciais foram recusados. As contas ficaram atrasadas. Durante uma audiência civil, o gerente do salão prestou depoimento. Nós reservamos o espaço por um fim de semana inteiro. Recusamos outros clientes. E nunca recebemos o pagamento. Mais uma decisão judicial. Mais uma dívida. Mais uma parte da vida que Derek construiu baseada em mentiras começava a desaparecer. Enquanto isso, minha própria vida continuava de uma forma simples. Fisioterapia todas as segundas, quartas e sextas. Trabalho de casa durante as tardes. Compressas de gelo todas as noites. Mônica nunca permitia que eu tentasse acelerar o processo. O objetivo não é andar rápido. É andar corretamente. Certa tarde, ela colocou um pequeno degrau de madeira na minha frente. Hoje vamos trabalhar escadas. Olhei para aquele único degrau. Isso parece ridículo. Ela riu. Para a maioria das pessoas, é apenas um degrau. Para nós, é uma montanha. A primeira tentativa falhou. A segunda doeu. Mas na terceira, eu consegui chegar ao topo. Era apenas um degrau. Mas fiquei ali sorrindo como se tivesse acabado de escalar uma montanha enorme. A recuperação nem sempre chega com aplausos. Às vezes, ela chega um degrau de cada vez. Um mês depois, voltei ao escritório. Meus colegas tinham feito pequenas mudanças sem chamar atenção. Minha mesa estava mais próxima do elevador. Havia um apoio para os pés debaixo da cadeira. Os arquivos que eu mais usava tinham sido colocados em prateleiras mais baixas. Ninguém fez um discurso. Ninguém me tratou como se eu fosse incapaz. Eles apenas adaptaram o ambiente para a vida que eu tinha agora. Antes do almoço, meu gerente passou pela minha mesa. Sentimos sua falta. Eu senti falta de reclamar das planilhas. Ele riu. Essa é a coisa mais típica de uma contadora que eu já ouvi. Pela primeira vez desde o meu aniversário, eu ri de verdade. Sem fingir. Naquela mesma tarde, a policial Natalie Brooks me ligou. Queria que você soubesse antes de amanhã o que aconteceu. Fiquei em silêncio esperando. O conselho profissional se reuniu hoje pela manhã. Me encostei na cadeira. E eles decidiram pela suspensão emergencial. Derek não poderia mais exercer sua profissão legalmente enquanto o processo de fraude continuasse em andamento. Fechei os olhos. Não por satisfação. Mas porque finalmente entendi algo importante. O futuro que ele tentou proteger quando me atacou estava desaparecendo de qualquer maneira. Não porque eu tivesse destruído aquilo. Mas porque tudo havia sido construído sobre mentiras. Na semana seguinte, cheguei cedo para mais uma audiência. Quando saí do elevador, vi meu pai sentado sozinho em um banco de madeira no corredor. Ele parecia cansado. Assim que me viu, levantou-se. Eu estava esperando por você.
Apenas fiz um pequeno gesto com a cabeça. Para quê? Para pedir desculpas. Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Eu vi seu irmão se tornar alguém perigoso. Vi sua mãe defendê-lo. E todas as vezes eu fiquei calado. Ele olhou para as próprias mãos. Eu dizia para mim mesmo que estava tentando manter a família unida. Fez uma pausa. Mas eu não estava. Eu estava ajudando a pessoa errada. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então respondi. Eu não preciso que você mude o passado. Ele levantou os olhos. Eu sei. Só queria parar de fingir que nada aconteceu. Fiz um pequeno aceno. Isso já é um começo. As portas da sala do tribunal se abriram, e as pessoas começaram a entrar. Meu pai não pediu que eu o perdoasse. Não pediu que eu esquecesse. Ele apenas entrou e se sentou atrás de mim. Pela primeira vez em anos, ele não estava atrás de Derek. Ele estava atrás de mim. Aquilo não apagava o que aconteceu. Mas me mostrou algo que eu precisava entender. A verdade finalmente tinha se tornado mais forte do que o medo. A sala do tribunal era menor do que eu imaginava. Não havia grandes cenas dramáticas. Nenhum teto enorme. Nenhuma música de filme. Apenas bancos de madeira bem cuidados, luzes frias e um juiz que provavelmente já tinha ouvido todo tipo de desculpa. Mesmo assim, aquele lugar parecia ser a sala mais importante onde eu já havia entrado. Não porque Derek finalmente enfrentaria as consequências do que fez, mas porque eu já não tinha medo de olhar para ele. Eu tinha sobrevivido ao pior que ele poderia fazer comigo. Depois disso, era apenas a verdade alcançando tudo que havia sido escondido. O promotor começou apresentando a prova mais simples. A chave de roda de aço. Ela estava dentro de uma caixa transparente de evidências. Fria. Pesada. Um objeto comum que havia mudado minha vida para sempre. O promotor a levantou cuidadosamente. Este objeto transformou a vida da senhora Whitmore de forma permanente. Ninguém contestou. Depois vieram as imagens médicas. Não eram fotos para causar impacto. Eram exames. Meus raios-x. A patela quebrada em vários pedaços. A fratura na tíbia. Os materiais cirúrgicos que agora mantinham meu joelho unido. O cirurgião ortopédico, Dr. Benjamin Harris, prestou depoimento com calma. A lesão exigiu uma cirurgia de reconstrução. A paciente provavelmente enfrentará dores crônicas. O promotor perguntou. Ela terá uma recuperação completa? Ele respondeu com sinceridade. Espero que ela recupere uma excelente capacidade de movimento. Mas, do ponto de vista médico, não acredito que o joelho dela volte ao estado em que estava antes da agressão. Ninguém na sala olhou para mim. Todos olharam para Derek. Em seguida, Emily foi chamada para depor. Ela segurava sua certidão de casamento com as duas mãos. Eu nunca me divorciei dele. O promotor perguntou. Quando você descobriu que ele planejava outro casamento? No dia em que Lauren me ligou. Vocês ainda eram legalmente casados? Sim. O réu sabia disso. Emily quase soltou uma risada amarga. Ele me lembrava disso todos os anos quando eu pedia que ele entrasse com o pedido de divórcio. A sala ficou em completo silêncio. Depois foi a vez de Victoria ir até a testemunha. Ela não parecia furiosa. Ela parecia apenas cansada de carregar uma mentira que nunca foi dela. Victoria parecia aliviada. O promotor perguntou. Por que você cancelou o casamento? Ela respondeu sem hesitar. Porque descobri que estava prestes a me casar com alguém que já era casado. Você recebeu essa informação diretamente do réu? Não. Então quem contou a verdade para você? Victoria olhou na minha direção. A irmã dele. O promotor fez um pequeno aceno. O que aconteceu menos de 24 horas depois disso? A voz de Victoria ficou mais baixa. Ele atacou a única pessoa que teve coragem de contar a verdade. Então chegou a minha vez. Caminhar até o banco das testemunhas demorou mais do que deveria. Não porque eu estivesse com medo.
Mas por que meu joelho ainda não se movia como antes? Cada passo lembrava a todos naquela sala o que aquela barra de metal havia causado. Depois de prestar o juramento, o promotor fez apenas uma pergunta. Por que você procurou Emily? Olhei para os jurados. Porque ela merecia saber a verdade. Você entrou em contato com ela para destruir seu irmão? Não. Por quê? Respirei fundo. Porque a verdade pertence às pessoas que estão vivendo dentro de uma mentira. A sala inteira ficou em silêncio. Continuei. Eu nunca quis que Derek fosse preso. Eu queria que ele parasse de machucar outras pessoas. Eu apenas contei a verdade, e a verdade revelou quem ele realmente era. O promotor agradeceu e voltou sua atenção para Derek. Ele havia decidido testemunhar. Mesmo contra a recomendação do próprio advogado, ele se levantou. O promotor ficou a poucos passos dele. Senhor Whitmore, por que você atacou sua irmã? Derek permaneceu olhando para frente. Ela destruiu meu futuro. O promotor não levantou a voz. Não fez nenhum gesto dramático. Apenas esperou alguns segundos e respondeu. Não. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Então ele disse uma frase que ninguém ali esqueceria. Ela contou a verdade. Você destruiu o seu próprio futuro. Ninguém se moveu. Até o advogado de Derek abaixou os olhos, porque não havia mais nada que pudesse ser defendido. A realidade era simples e dolorosa. A verdade finalmente tinha aparecido. O juiz suspendeu a sessão por 2 horas antes de retornar com a decisão. Quando todos voltaram a ficar de pé, o clima na sala estava diferente. O juiz ajustou os óculos, revisou algumas páginas do processo e começou. Senhor Whitmore, as provas apresentadas demonstram uma agressão deliberada com a intenção de intimidar uma testemunha. Ele continuou analisando cada acusação confirmada durante o julgamento, incluindo a agressão e as fraudes comprovadas no processo. A sentença determinou que Derek cumprisse pena de prisão, pagasse a restituição referente às minhas despesas médicas e arcasse com os danos civis causados pelos ferimentos que provocou. Sua licença profissional foi revogada conforme as regras aplicáveis. A empresa que ele havia construído também começou a desaparecer aos poucos, enquanto clientes e parceiros se afastavam depois que a verdade veio à tona. Então o juiz voltou sua atenção para minha mãe. Senhora Whitmore, o tribunal também considerou sua conduta após a agressão. Ele explicou que ela havia fornecido informações falsas durante a investigação e tentado influenciar os depoimentos das testemunhas. As consequências refletiam as próprias escolhas dela. Então ele olhou diretamente para ela. O maior dano causado nesta sala de tribunal não veio do silêncio. O que aconteceu foi escolher proteger o erro, em vez de proteger a própria filha. Pela primeira vez, minha mãe chorou. Não foi um choro alto. Não foi uma cena dramática. Foram apenas lágrimas silenciosas, como se finalmente tivesse entendido que nunca mais existiria uma versão daquela história em que Derek fosse a vítima. Enquanto os policiais levavam Derek para a área de custódia, ele parou ao meu lado. Durante meses, imaginei o que eu diria naquele momento. Mas, no fim, apenas uma frase saiu da minha boca. Você quebrou meu joelho. Mas nunca quebrou quem eu sou. Ele abriu a boca para responder. Mas fechou novamente. Não havia mais nada que qualquer um de nós pudesse dizer. Vi Derek desaparecer pelas portas do tribunal. Não senti satisfação. Senti paz. Porque a justiça não apagou a cicatriz na minha perna. Mas garantiu que a cicatriz nunca fosse carregada pela verdade. 2 anos depois, eu ainda não conseguia correr. Manhãs frias faziam meu joelho doer antes mesmo de eu sair da cama. Caminhadas longas exigiam o uso da joelheira. Tardes chuvosas ainda me lembravam exatamente onde aquela barra de metal tinha atingido. Os médicos foram honestos comigo desde o começo. Eu iria melhorar. Mas talvez nunca completamente. Estranhamente, parei de desejar voltar à minha antiga vida. Porque a vida que construí depois de tudo aquilo era mais forte. Todas as quintas-feiras à noite, eu fazia trabalho voluntário em um hospital de reabilitação. Eu não era médica. Não era fisioterapeuta. Eu era apenas alguém que sabia como era sentir que o próprio futuro tinha sido roubado.
As enfermeiras brincavam comigo e diziam que eu era a mulher do otimismo impossível. Eu sempre ria. Se vocês tivessem me conhecido 2 anos atrás, saberiam que isso nem sempre foi verdade. Certa tarde, uma jovem chamada Chloe se recusou a sair da sala de fisioterapia. Ela tinha quebrado as 2 pernas enquanto tentava escapar de um relacionamento abusivo. Eu nunca mais vou andar do mesmo jeito, disse ela, escondendo o rosto entre as mãos. Sentei-me ao lado dela em silêncio. Eu sei. Ela olhou para minha bengala. Você sabe? Fiz que sim com a cabeça. Algumas marcas ficam com a gente. Mas algumas vitórias também ficam. Pela primeira vez naquele dia, ela sorriu. A vida continuou seguindo o caminho que a vida sempre segue. Em uma tarde ensolarada de sábado, o administrador do hospital parou no corredor. Lauren, tem alguém aqui querendo falar com você. Quando entrei no saguão, quase não reconheci a pessoa parada ali. Era Vitória. Ela parecia feliz. Muito diferente daquela mulher nervosa que um dia havia planejado se casar com meu irmão. Ela segurava a mão de uma garotinha de aproximadamente 4 anos. A criança sorriu timidamente. Vitória me abraçou. Eu queria fazer isso há muito tempo. Você não precisava. Eu sei. Ela olhou para a menina ao lado dela. Essa é a Sophie. A criança acenou para mim. Vitória sorriu. Eu me casei novamente no ano passado. Ela fez uma pausa e olhou para a filha. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz por você. Vitória respirou fundo antes de continuar. Existe uma coisa que eu queria ter dito há muito tempo. Esperei em silêncio. Se você não tivesse ligado para Emily, eu teria me casado com Derek. Eu teria construído uma família inteira baseada em uma mentira. Ela apertou suavemente a mão pequena da filha. Minha filha teria crescido achando que enganar as pessoas era algo normal. A voz dela ficou emocionada. Você não salvou apenas a minha vida. Você salvou a dela também. Olhei para Sophie. Ela abriu um pequeno sorriso e mexeu na mochila. Eu fiz isso para você. Ela me entregou um desenho feito com giz de cera. Havia 3 figuras desenhadas de forma simples, uma menina, uma mulher segurando uma bengala e um grande sol amarelo brilhando acima delas. No topo da folha, com letras cuidadosas de criança, ela havia escrito: Minha heroína. Guardei aquele desenho com todo cuidado. Até hoje, ele está pendurado no meu escritório. Algumas semanas depois, o hospital de reabilitação me convidou para falar durante a recepção de novos pacientes ortoédicos. Cerca de 40 pessoas estavam sentadas em cadeiras dobráveis. Algumas usavam gesso. Outras dependiam de andadores. Algumas estavam em cadeiras de rodas, tentando imaginar se algum dia a vida voltaria a parecer normal. A coordenadora me apresentou. Esta é Lauren Whitmore. Ela sabe o que significa reconstruir a própria vida. Caminhei devagar até a frente da sala, coloquei minha bengala ao lado do púlpito e olhei para aquelas pessoas. Eu gostaria de poder prometer que a recuperação de todos será rápida. Fiz uma pausa. Mas não é assim. Eu gostaria de poder dizer que a dor simplesmente desaparece. Às vezes, ela não desaparece completamente. Olhei para minha própria perna. Eu ainda manco. Meu joelho ainda dói. Então continuei. Mas chega um dia em que você para de medir sua vida pelo que perdeu. E começa a medir pelo que se recusou a abandonar. Quando terminei, ninguém aplaudiu imediatamente. Algumas pessoas estavam chorando. Outras apenas balançavam a cabeça, porque entendiam exatamente o que eu queria dizer. A esperança nem sempre chega fazendo barulho. Às vezes, ela chega apenas parecendo possível. Naquela noite, saí do hospital pouco antes do pôr do sol. O parque em frente estava cheio de famílias. Crianças corriam pela grama. Casais caminhavam de mãos dadas. Atravessei o caminho lentamente. Cada passo ainda carregava uma pequena dificuldade. Mas eu já não tentava esconder isso. No meio do trajeto, meu celular tocou. Na tela apareceu o nome do hospital de reabilitação. Atendi. Lauren,
Teremos um novo grupo começando no próximo mês. Queríamos saber se você poderia voltar para conversar com eles. Sorri. Eu adoraria. Depois de encerrar a ligação, olhei para a cicatriz que atravessava meu joelho. Durante muito tempo, achei que ela representava tudo que meu irmão tinha tirado de mim. Mas finalmente entendi a verdade. Ela representava aquilo que ele não conseguiu tirar. Derek achou que quebrar meu joelho faria com que eu parasse de me levantar. Ele estava errado.